da sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. O tema do sermão de hoje é as esposas e os esposos. Façamos a leitura a partir do versículo 1, capítulo 3. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Belas sois filhas, se fizerdes o bem, sem nenhum temor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra uma vez mais. Nos oriente, Senhor, para que a gente siga aquilo que a Tua palavra nos orienta e ensina. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós estamos estudando em 1 Pedro a sessão dedicada à ética dos peregrinos, à ética dos forasteiros, à ética dos cristãos na cidade dos homens. Vimos que o padrão excelente é aquele que começa convocando os cristãos a se submeterem, a se sujeitarem a todas as autoridades, não por causa das autoridades ou por causa do poder das autoridades, mas como lemos no versículo 13, por causa do Senhor, que é Cristo. E aí foi lançado o fundamento de que todos os cristãos se submetem às autoridades, se sujeitam às autoridades, não por causa das autoridades, mas por causa do Senhor. É a nossa submissão ao Senhor do universo, que é Cristo, que nos torna submissos às autoridades por Ele instituídas. Vimos que a relação de sujeição entre servo e senhor permanece da mesma forma, de acordo com a mesma maneira. E que maneira é esta? A maneira de se submeter ao Senhor, não por causa do Senhor, do seu poder, do seu dinheiro, ou por medo dele, mas por amor ao Senhor, submissão ao Senhor do universo, por temor do Senhor, por temor a Deus. Hoje, nós veremos que essas orientações éticas também se estendem àquela questão que é chamada de teologia doméstica, no sentido de ser a teologia da casa, a teologia da família, a ética da família, em especial na relação entre as esposas e os esposos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele reflete a preocupação de Pedro
E que preocupação é essa? Lidar com peregrinos que não tiveram uma mentalidade bíblica formada em suas mentes, cresceram em lares pagãos, cresceram de acordo com uma visão de mundo pagã, cresceram herdando o pensamento greco-romano, cresceram lidando com a questão da família, a questão das relações sociais, pautados, eles todos, nessa visão de mundo pagã, essa visão de mundo que não é a mesma que encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura. Pedro então tem que lidar com cristãos que não tiveram uma visão bíblica na sua infância, que não foram forjados, que não tiveram exemplo de uma educação familiar cristã, bíblica, mas que cresceram em lares que não tinham nenhuma preocupação com a fidelidade a Deus, com a fidelidade às Escrituras, com a fidelidade a Cristo, Senhor, soberano de tudo e de todos. Cresceram tendo modelos de pai, modelos de mãe, e sendo pais, e sendo mães, e sendo esposos, e sendo esposas, de acordo com os modelos que tinham, de acordo com a maneira que eles encontravam nas suas próprias vivências em casa, no dia a dia. Então Pedro está lidando com um público de cristãos peregrinos, que não foram forjados numa educação cristã, que não foram forjados numa educação bíblica, que não tiveram uma visão bíblica de família, que não tiveram sequer uma visão bíblica de autoridade, que sequer tiveram uma visão bíblica do senhorio cósmico de Cristo. Então ele precisa lidar com a maioria de cristãos que, embora professam a fé em Cristo Jesus e peregrinam conscientes do que o Evangelho significa, mas ao mesmo tempo foram forjados a uma mentalidade, a uma ética pagã centrada nas virtudes, de ser aquilo que os gregos e os romanos diziam que deveríamos ser, porque é exatamente por meio dessas virtudes e o cultivo dessas virtudes que uma pessoa se torna uma pessoa de bem. E dependendo da posição dessa pessoa nessa sociedade, que é distinta da nossa sociedade, que é distinta da maneira como nós nos organizamos hoje. Só para você ter ideia, isso vale tanto para um Aristóteles, que escreve essas coisas que eu vou dizer agora, lá na Ética Nicômaco, o livro 5, como na Política, o livro 3. E vai explicar uma série de coisas que valem também para os romanos, que valem também para essa Ásia, para esse contexto proconsular, para esse contexto em que o Império Romano também influencia com as suas doutrinas, com o seu pensamento. A ideia de que, por exemplo, cidadão, certo? É só aquele que tem o poder de sê-lo. Filho pequeno, esposa, escravos, não são cidadãos, porque possuem, são possuídos. Você está entendendo? A lógica deles é a lógica de alguém que cresce sabendo que mamãe é propriedade de papai, assim como Onésimo III é servo de papai, assim como o filhinho que acabou de nascer, que é pequenininho, é propriedade de papai. Eu já cresci um pouquinho, eu já posso ser cidadão. Imagine que eles crescem enxergando as coisas dessa maneira. Enxergam as coisas a partir do princípio do pater familias, que é tão importante aí para os estudantes de direito, para os juristas aqui presentes. Crescem, portanto, com a noção de que o pai é responsável, de que o homem, o chefe da casa, é responsável por tudo aquilo que ele tem. E ele tem seus filhos que ainda dependem dele, e tem sua mulher que depende dele, propriedade dele. Seus servos pertencem a ele.
Essa visão de mundo que fazia uma distinção entre justiça política e justiça doméstica. A justiça política só funciona com cidadãos. Então só quem é chefe de família pode ser cidadão. As mulheres, as crianças, todos eles que fazem parte desse ciclo de pertencimento, eles não podem jogar papel fundamental nesse contexto, porque são propriedades deste senhor, deste pai, deste marido. Então existe uma maneira de viver que também é exigida dessas pessoas, que se exige deste filho que tem o seu pai como dono, dessa esposa que tem o seu marido como dono, deste servo que tem o seu senhor como dono. E tem um jeito de viver bem assim, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho e de ser um bom servo. Aristóteles, por exemplo, vai dar orientações de como você ser um bom servo, de como você ser uma boa esposa, de como você ser um bom filho. Isso é da alçada da justiça doméstica, é de como se orienta a ser uma pessoa de bem em casa. Essas orientações de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, de ser um bom servo, eles estavam cansados de ouvir desde pequenos, eram educados sob as bases deste ensino. Eles eram educados para a virtude, para desempenhar virtudes morais, boas virtudes que fizessem deles pessoas de bem. O problema é que os cristãos têm uma maneira de viver que não é pautada na ética da virtude. Embora os cristãos apresentem virtudes e tenham em alto apreço a busca pela excelência, a busca pelas virtudes morais, os cristãos, eles têm a base da sua ética não na virtude, mas no temor do Senhor. Eles eram ensinados desde pequenos a saber por que Platão tinha razão quando dizia que nenhum ser humano é confiável. Diz que se não tiver alguém te vigiando, que se não tiver alguém olhando para você, você vai burlar a lei, você vai quebrar as regras. Então precisa ter sempre alguém te vigiando, precisa sempre alguém te supervisionando, precisa de leis e precisa de supervisores. Sem isso, nós não vamos fazer o bem. Precisamos ser vistos à clareza do dia, para que nada que façamos possa ser burlado, possa burlar a lei, possa burlar a justiça. Chegam os cristãos e dizem: para que você precisa de um supervisor? Para ser o limite da tua maldade, se Deus está te vendo. Se não importa se você está trabalhando e tem uma câmera ou não, mesmo que não tivesse câmera nenhuma te vigiando, mesmo que não tivesse ninguém te observando, os cristãos estão dizendo: Ele está vendo, você está diante de Deus, você vive a vida com os olhos do Senhor postos sobre você. Ele sabe quem é você e sabe tudo o que fazemos. Então os cristãos não constroem mais o limite da sua moralidade com base na vigilância e na punição. Não temos vocação para subscrever Foucault, não temos vocação para subscrever o sistema do vigiar e do punir. Estamos debaixo da atenção de um Deus que ninguém pode escapar. Por isso um cristão não pode aceitar a hipocrisia de viver uma vida com temor dos homens, porque é o temor dos homens que vai fazer o homem, o cristão, o cidadão dos céus, viver como se tivesse um Senhor que não é Deus, mas a opinião pública, o que as pessoas acham, o que o chefe diz, o que o chefe pensa. Não, os cristãos vivem porque sabem que prestam conta de suas ações a homem nenhum, mas a Deus. Vivem diante de Deus. Então, o que Pedro está fazendo é uma cirurgia na mentalidade desses forasteiros e desses peregrinos. Essa cirurgia está exatamente naquilo que é mais difícil, que é deslocar o nosso senso de importância do olhar dos homens para o olhar de Deus. Os homens são infiéis. Você não precisa de Platão para saber que você vai falhar, que você vai errar.
E sabe o que é mais importante nessa manhã? Se você é crente, se você crê em Jesus Cristo, você, de todos os homens da terra, é o que mais tem certeza disso, porque você e eu conseguimos pecar diante de Deus, sabendo que Ele está nos vendo, sabendo que Ele está nos olhando, sabendo que Ele está nos percebendo. Você entende que toda ética cristã traz o problema das aparências para o coração, de que o problema não está mais em como a gente se apresenta para as pessoas, mas em como a gente vive a vida diante de Deus, corandeu, diante dEle. Então Ele precisa dizer, não só para senhores e servos, em especial a servos e todos aqueles que estão diante das inúmeras dificuldades que passam por terem que lidar com um poder imperial, que às vezes é contrário ao poder do Cristo Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo precisam saber como viver em casa, porque eles não sabem viver em casa sabendo que vivem para a glória de Deus, que vivem diante de Deus. Eles precisam entender que as crianças não podem ser educadas para que o olhar do papai e da mamãe possa ser o olhar da aprovação. Elas são criadas para que o olhar de Deus seja mais importante do que o olhar do papai e da mamãe. Elas são criadas não para temerem os homens, mas para temer a Deus. Elas não são criadas para serem pautadas e terem as suas consciências pautadas por qualquer outro homem a não ser Deus. Elas são treinadas, educadas, ensinadas para saberem que a sua consciência está a nu diante de Deus. Eles não cresceram com essa sabedoria. Eles cresceram no teatro da consciência de que o homem é sempre infiel, mas se ele conseguir realizar o crime perfeito, é o lucro. Mas não existe crime perfeito, e todo cristão sabe disso. Jonas, o que isso tudo tem a ver com esposas e esposos? Imagine que a gente vai entrar numa das searas mais tensas, principalmente pelos movimentos identitários, sobretudo pelo movimento feminista, que apresenta situações e críticas que muitos de nós concordaríamos. Quem de nós aqui é a favor da violência contra as mulheres? Quem aqui de nós é a favor a uma violência que não reconhece a mulher como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Nenhum cristão vai suportar e aceitar qualquer violência física, verbal, moral, que seja a qualquer uma mulher ou a qualquer outra pessoa na face da terra. Nenhum cristão pode admitir a violência. A grande pergunta é se a forma como lidamos com a violência e com o machismo, ela é uma forma bíblica. Se a maneira de lutar contra as maldades que homens, e aqui eu estou me referindo ao sexo masculino, perpetram contra as mulheres, se essa forma de lidar com este pecado masculino, digamos assim, se ela é bíblica, se ela está pautada nas Escrituras. E é dessa forma que nós temos que ser orientados o tempo todo a lidar com todas as questões polêmicas. Não é saber quais são os movimentos que estão defendendo as coisas que nós acreditamos ser valiosas. Não nos basta defender as coisas que são valiosas. Temos que defender as coisas valiosas da forma como a Bíblia nos ensina, debaixo da orientação das Escrituras, porque não adianta defender valores supremos destruindo outros valores supremos. Como a Bíblia nos ajuda a viver isso? Observe que o texto que a gente acabou de ler, ele pode ser dividido em duas partes. São orientações para as esposas e orientação para os esposos. Uma primeira batida de olho, você vai olhar e dizer assim: puxa, 6 versículos para as mulheres e 1 para o homem. Injusto isso, não? Já começou por aí, Pedro é homem, né? O lugar de fala dele não permite. Esse é o primeiro argumento. Os muitos versículos aqui não significa que aquilo que está sendo exigido das mulheres
é mais do que o que se exige dos homens. Por isso, se você, homem que está aqui presente, acha que, puxa, o meu checklist é só um versículo, o checklist dela é 6, fica quietinho aí, daqui a pouco a gente conversa, tá? Primeiro eu quero ter uma conversa com as mulheres da igreja. Como a Bíblia orienta as mulheres da igreja, as peregrinas? Em primeiro lugar, dizendo, mulheres do mesmo modo. Esse do mesmo modo não pode passar despercebido. É o mesmo modo de tudo aquilo que ele está falando anteriormente. As mulheres não devem se submeter aos maridos porque eles são fortes, poderosos ou porque eles são machos. Elas devem obedecer a palavra de Deus em primeiro lugar. Elas devem ser submissas a Deus em primeiro lugar. É por causa de Deus que elas se sujeitam. Esta sujeição não é uma sujeição que tira a dignidade da mulher, porque não te tira a sua dignidade quando você se curva diante de Cristo Jesus. Você não se torna um ser humano menor porque você dobra os seus joelhos diante de Jesus. Você não se torna uma pessoa mais indigna porque você se curvou diante de Jesus. Nenhuma pessoa se torna indigna porque se sujeita a uma autoridade. Nós modernos, vivemos a crise da autoridade. Temos pavor de lidar com a autoridade. Depois a gente acha estranho porque tem um moleque de 35 anos ainda em casa, pensando quantas vezes será que eu vou encontrar a mulher perfeita nessa vida? É um desgraçado. Desculpa se você tem 35 anos e não sai de casa ainda, mas segura, porque você vai ouvir. Porque se você está com 35 anos na sua casa, você precisa de uma chinelada. E você, eu posso falar isso. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Mulheres do mesmo modo, ou seja, não está dizendo que é para a mulher ser submissa ao homem, como os machistas gostariam que as mulheres fossem submissas a eles. Então aqui não é defesa do machismo. Machismo é pecado tanto quanto feminismo. São duas interpretações incorretas, tanto do que é o homem, tanto do que é a mulher. Então aqui o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que é para ser sujeita, em primeiro lugar, ao seu marido e não ao homem, ao sexo masculino. A Bíblia não está dizendo assim, mulheres, sejam sujeitas a todos os homens. Não está dizendo que as mulheres estão num grau inferior ao sexo masculino. O que o texto está dizendo é que se você é esposa e você tem um esposo, você se sujeite ao seu esposo, não se sujeite ao sexo masculino. Está dizendo, se sujeite ao seu esposo. A pergunta é por quê? Veja o que o texto diz logo na sequência. Para que também, se alguns deles não obedecem à palavra de Deus, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Você acha que é só nos nossos dias que mulheres se convertem ao Evangelho, a Cristo Jesus, e os seus maridos não? Você acha que esse é um problema só seu? Você acha que é só você que se converte, seu marido não é cristão, seu marido não pode ser uma pessoa boa, maravilhosa, olha, é uma pessoa maravilhosa, mas não conheceu o Evangelho ainda. Você acha que é só você que vive isso? Pedro está lidando com mulheres que se convertem, mas que seus maridos não são convertidos. Aliás, seus maridos são idólatras. Seus maridos prestam culto a outros deuses e eles estão ligados ao império. Muitas delas passam por situações em que o marido se sente envergonhado de dizer que estão casados com elas porque elas se tornaram cristãs. Elas enfrentam uma tensão muito semelhante àquelas mulheres que casam com homens muito bons, mas que ainda não conhecem o Evangelho e lutam para que um dia eles conheçam o Evangelho. Talvez você entenda melhor essa passagem do que muitos de nós hoje aqui. Mas o que Pedro está dizendo? Ele não está dizendo, olha, porque o seu marido é ímpio, não é? Você não tem mais nenhuma obrigação de se sujeitar a ele como, não é, o provedor do lar. Não está dizendo isso.
Mesmo porque é exatamente o mesmo princípio do primeiro argumento de Pedro, quando ele vai falar das sujeições às autoridades. Por mais que seja Nero o imperador, por mais que ele seja ímpio e odeie os cristãos, o ensino das Escrituras é de que nós nos sujeitamos a Nero, não por causa de Nero, mas por causa do Senhor. Depois de falar da sujeição das mulheres, na sequência, o que Pedro ensina? Pedro ensina que é pelo bom testemunho delas, não é? Que a conduta dela pode alcançar o marido. Diz, olha, pode, se. A Bíblia não diz em nenhum momento em que você tem uma espécie de processo, que se eu fizer tudo direitinho, vai acontecer exatamente conforme eu disse. Tampouco a Bíblia está aqui autorizando mulheres a se submeterem a homens violentos, homens que estão transgredindo a dignidade da mulher, homens que batem em suas mulheres. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo para que você, mulher, se submeta à violência do seu marido. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que você deve sofrer essa injustiça. Pedro está levantando problemas que dizem respeito à mentalidade, a uma forma de ver o mundo, de mulheres que estão casadas com homens que não são cristãos. Elas amam esses homens, mas eles não são cristãos. A Bíblia não está dizendo que eles são homens violentos, truculentos. A Bíblia não está dizendo que eles batem, que eles maltratam as mulheres. A Bíblia está dizendo que eles não são cristãos, eles não obedecem à palavra. A Bíblia não está dando aval para que você assine uma postura de submissão à violência de alguém que não reconhece a autoridade divina. Não, a Bíblia não está autorizando você a se colocar numa posição de violência. Mas a Bíblia está dizendo que você não tem razões para abandonar o seu marido porque ele não é crente. De que você não tem razões para não atender às demandas éticas de uma esposa em relação ao seu esposo, porque o seu esposo não é crente. Mas atenções, ela tem um único Senhor que é Cristo. No momento em que seu esposo pede para que ela faça algo que só pode ser dado a Cristo, em nenhum momento a Escritura vai dizer, olha, peque contra Jesus Cristo e fique com seu marido. Além disso, a Bíblia orienta, de acordo com o versículo 2, que esta conduta da mulher é uma conduta baseada no temor. Não o temor dos homens, mas o temor de Deus. E isso se apresenta de maneira muito clara na sequência dos versículos 3 e 4. Os versículos 3 e 4 dizem, o que vos torna belas não deve ser um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração. A Bíblia não está dizendo que você, mulher, não possa usar maquiagem. A Bíblia não está dizendo que quanto mais feia, mais piedosa. A Bíblia não está dizendo que você deve descuidar-se de si mesma. A Bíblia não está dizendo que você não deveria ter nenhuma vaidade nesses termos. O que a Bíblia está dizendo é que você não pode ser bonitinha e ordinária. O que a Bíblia está dizendo é que você não pode ser bela e vazia de mente. Se seu marido não investe em sua mente, é ele que está em pecado. O embrutecimento da sua mente, o embrutecimento da sua alma, não pode ser substituído pela beleza do seu corpo, ou por uma maquiagem, ou pelas aparências. O que a Bíblia está dizendo não é que a mulher deva se preocupar apenas com a beleza, mas que ela se preocupe também com o seu coração. E isso vale para todos nós, meus irmãos, porque o que tem de bonitinho e ordinário,
O que a Bíblia está dizendo então é de que no íntimo do coração, com espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor, veja, diante de Deus. A sagacidade do texto está em mostrar que esta beleza não precisa ser transformada numa espécie de justificativa para o empobrecimento da alma. Um exemplo que a própria Bíblia oferece, e é na sequência, os versículos 5 e 6, não são apenas as mulheres da antiguidade, como a própria Bíblia diz, né? Era dessa, aliás, versículo 5, né? Pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim, ou seja, não é para deixar de cuidar de si mesma, né? Teve muita gente que falou assim, isso é doutrina, isso é costume, não pode usar maquiagem, não pode usar brinco, não pode usar nada. É uma leitura equivocada do texto. As mulheres santas e piedosas do passado também se enfeitavam, também se maquiavam, digamos assim. E ainda dá um exemplo muito típico, e esse exemplo não pode passar despercebido por nós. Poderia ser qualquer outra mulher, mas Pedro escolheu Sara, esposa de Abraão, o pai do povo da peregrinação no Antigo Testamento, aquele que encabeçou a aliança de Deus com o povo de Israel, mas que não encabeça da forma poderosa e sublime que Cristo, mas que está ali na genealogia das alianças, como aquele que é responsável não só por garantir a promessa de Deus que lhe é feita, mas como meio de realização dessa promessa que foi feita a ele e que fazia parte desse pacto de Deus com Abraão. Tanto Sara quanto Abraão, quando Abraão faz um meio caminho, quando Abraão tenta improvisar o cumprimento da promessa de Deus, dá tudo errado, porque não era para ser com outra, era para ser com Sara. E a Bíblia diz que Sara era uma mulher muito bela. E a Bíblia diz, versículo 6, era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Não era necessário ela chamar Abraão de Senhor, Senhor aqui no sentido do Senhor, e ela sendo serva como uma escrava. Mas o que a Bíblia está dizendo é de que ela se sujeitava a Abraão, e mesmo sendo bela. A Bíblia conclui dizendo, dela sois filhas se fizerdes o bem sem nenhum temor. Então imagine que as Escrituras dão orientações, e as orientações que a Escritura dá para as mulheres é a orientação da sujeição, mas da sujeição de acordo com o que a Bíblia está orientando. Essa sujeição pode parecer, num primeiro momento, uma espécie de hierarquia, quando na verdade a gente sabe, logo na frente, logo no final, que não é uma hierarquia. Mas o que é então? Eu estou tomando todo o cuidado hoje com as minhas palavras, porque hoje eu faço, exatamente hoje, 17 anos de casado com aquela princesa maravilhosa que está aqui do meu lado direito. Primeira vez que eu a vi, eu estava tocando piano na igreja, eu perdi o compasso, até hoje estou tentando encontrar e não acho. Certo? E há uma das coisas que a gente não pode perder de vista, quando a gente fala do casamento, a relação entre esposo e esposa, não é hierarquia, mas é exatamente o fato de que cada um tem a sua missão. Assim como a esposa se sujeita ao esposo, Pedro faz questão de mostrar qual é a contrapartida do esposo. Eu fico me perguntando, que esposa não se sujeitaria a um esposo que a ama de verdade e que dedica a sua vida para honrá-la e cuidá-la até o final da sua vida? Agora eu quero falar um pouquinho com você, o macho alfa que está aqui, que se acha poderoso, que fica ouvindo um monte de baboseira, que eles vão achando que gritando vai ser masculino.
Quero me dirigir a você que acha que masculinidade é falar grosso. O que a Bíblia diz? Não o que o coach diz. O que a Bíblia diz. Bom, o checklist é bem simples. Começa com da mesma forma, ou seja, os maridos também não estão livres do fato de que eles não podem olhar para as suas mulheres como se fossem coisas dele, como se fosse uma propriedade dele, como se fosse uma posse dele. Ele tem que olhar para a sua esposa na submissão dele a Deus. A sua maneira de lidar com a sua esposa reflete a maneira como ele lida com Deus. Observe, o texto diz, da mesma forma, maridos, presta atenção, não pisca, vivei com elas a vida do lar. Vou até tomar uma água aqui, não é? Porque alguém está dizendo, mas alguém tem que trazer dinheiro para casa, né? Alguém tem que trabalhar, essa é a desculpa esfarrapada. Não é? A ideia, portanto, do texto é de que os maridos não podem dizer o seguinte: eu contratei a mãe dos meus filhos para cuidar da casa e dos filhos, né? Se você, preste atenção, se você ainda não casou, faz esse checklist, tá bom? Dá trabalho esse tipo de gente. Esse tipo de gente precisa encontrar o Evangelho em primeiro lugar. Não está convertido ainda. A mente ainda é uma mente pagã. Então, se você encontrou alguém assim, desajuizado, dessa forma, que pensa assim, ou você entrega a ele, eu ia falar a alma dele para Satanás, mas não é o caso ainda. Precisa passar por um processo disciplinar. Não é? Você manda ele fazer um discipulado, não é? com gente que de fato ama a Bíblia. Primeiro, ele precisa ser crente. A primeira coisa. Porque o que a Bíblia está dizendo? Vivei com elas a vida do lar. Não se pode construir um casamento sem participação mútua. Não se pode viver casamento sem negociação. Não se pode sequer ter casamento longevo sem repactuar o tempo todo. Minha meta é passar o Roberto e a Regina. Mais de 40 anos, né, Regina? Viver assim não é uma vida de tudo muito lindo, tudo maravilhoso, né, dá tudo certo, ninguém briga com ninguém, ninguém discorda com ninguém, todo mundo não, a esposa se sujeita ao marido, ela se está quietinha, nunca fala nada. Eu queria saber onde está essa mulher. Na minha casa minha mulher fala. E a beleza do casamento está nisso. Eles falam. Viver a vida do lar é conversar. Se você consegue ter amizade com uma mulher que não é a sua esposa, você é um desgraçado. Você está fazendo mal, não é para você. Você está fazendo mal para um monte de gente ao seu redor. Sua mulher é a sua melhor amiga. Não existe amizade com mulher fora do casamento, meu irmão. Ela é a sua amiga, ela é a sua confidente. É com ela a sua jornada, é com ela a sua conversa, porque é ela que sabe o barro que você é ela que conhece as suas estruturas, é com ela que você vive a vida. Hoje eu fico impressionado, a geração de hoje, ela está cada vez mais descartando a experiência do casamento. A família está sendo destruída por uma maneira de ver o casamento extremamente descompromissada. Se eu vou viver, para mim 3 anos, nossa, 3 anos, imagina, viver 40 anos com a mesma pessoa sem ter vontade de matar. Não diz que você não vai ter vontade de matar, diz que você vai viver 40 anos até que a morte o separe. Não é isso que a gente faz a promessa lá no dia dos votos? É disso que está falando, de uma civilização que não consegue mais honrar a palavra. É uma civilização da leveza, como diz Lipovetsky. Uma civilização que só quer ser feliz. É feliz enquanto dure. É feliz enquanto as coisas estão indo bem.
Você não sabe o que é um casamento longevo se você achar que você vai ter um relacionamento legal com uma pessoa com 3 anos. Se você vive 3 anos com uma pessoa, você não sabe o que é casamento, desgraçado. Você não pode saber o que é a beleza do casamento se você não atravessar anos e anos e anos e anos e anos. Não se constrói o casamento da noite para o dia. Um casamento é um projeto de longo prazo, é para viver a vida inteira. Para você destruir 30 segundos, em minutos, você pode destruir. Ele é frágil, mas para ser construído e edificado, leva tempo, é o esforço da vontade. Mas o casamento está aqui como uma das maiores formas de Deus ensinar você o que é autoesquecimento. Se você não for capaz de esquecer de você um pouco e olhar para a sua esposa, se envolver com as coisas do lar, viver com ela o drama do lar, viver com ela as questões da vida, se não for capaz de fazer isso, não é nada. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar. Não é com as outras, não existe outras na Bíblia. É ela. Não tem outra alternativa. Não existe isso. Ah, pastor, a carne é fraca. Mas Satanás não, irmão. E a Bíblia não diz que você tem só o inimigo que é a carne. É o mundo e o diabo. Ele destrói, não é só seu casamento em fração de segundos. Ele destrói você junto. Veja como que ele deveria viver, o esposo, nessa visão bíblica, como ele deveria viver a vida do lar. Primeiro lugar, com sabedoria, ou seja, viver com sabedoria. Não tem a ver com teologia, né? Você está pensando que vou entrar no seminário de teologia para salvar meu casamento. E vai perder teologia e casamento. Não é teologia aqui. Sabedoria, entendimento aqui não é teologia. Aqui é sabedoria prática. Aqui é a inteligência da fé. Aqui é o entendimento de que tudo aquilo que a gente apreende do Evangelho reverbera no mundo da vida. Alguma coisa tem que mudar na minha forma de viver com a minha esposa, sabendo que Cristo é Senhor da minha vida. Se eu sei que Cristo é Senhor da minha vida, eu não posso viver com a minha esposa da maneira como eu viveria se Cristo não fosse Senhor da minha vida. Então a sabedoria significa, pensando a partir do senhorio de Cristo, como eu vivo a vida do lar de maneira sábia. Quando eu tenho que parar, quando eu tenho que me envolver, quando eu tenho que ensinar, quando eu tenho que ouvir. Não existe perfeição, não existe o marido perfeito, não existe a esposa perfeita. O que existe é temor do Senhor ou temor dos homens. E o temor dos homens vai fazer você sustentar um casamento aparente. No Instagram é bonitão, no Facebook é bonitão, na foto é uma belezura. Porque ele está obedecendo àqueles que vocês temem. Então, se eu temo aos homens, eu vou produzir tudo aquilo que atende às expectativas dos homens. Então, tranquilo, não estou falando para você chegar lá no Instagram e fazer uma limpa, vou tirar todas as fotos, minha esposa, meus filhos e tudo. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo é que se for só isso, você vive a vida diante dos homens, mas não vive a vida diante de Deus. E é a vida diante de Deus que vai fazer você viver com a sua esposa, não como os homens querem que você viva com ela, mas como Deus quer que você viva com ela. Com sabedoria e, por último, honrando. Honrar a esposa. Olha que coisa bonita, não?
Se você conhece os 10 mandamentos, você já sabe o que está dizendo aqui. Assim como você honra o pai e a mãe, você honra a sua esposa. Honrar a sua esposa como a parte mais frágil aqui, óbvio que tem a ver com a força, óbvio que tem a ver com a fragilidade, óbvio que tem a ver com a vulnerabilidade em determinadas circunstâncias. Um marido que não é capaz de proteger a sua esposa. Mas nem Adão, no auge do seu pecado, deixou a sua mulher longe. Na hora que pecou, estava lá junto com ela, ainda que por uma culpa. Então aqui o texto não está dando vazão nenhuma para irresponsabilidade, mas para honra, honrar a esposa, não permitir de forma alguma que ela seja violentada por fora. Imagina por você, não faz sentido. Nada pode desonrar a dignidade da sua esposa, física, mental, seja lá o que for. É nossa obrigação honrá-la. Então a Bíblia não vai dar nenhuma vazão para tirania dentro da casa. A Bíblia não dá nenhuma vazão para uma atitude machista dentro do casamento. A Bíblia não dá nenhuma vazão para que haja abuso de autoridade dentro da família. E a Bíblia não entende a sujeição ao abuso da autoridade como uma obediência a Deus. Nenhuma mulher poderia justificar a submissão à violência de um homem com base na Escritura, e nenhum homem poderia justificar a sua violência contra a mulher com base nas Escrituras. Mas é honrando-a, defendendo a sua honra, mas também tendo consciência de que com ela ele é co-herdeiro. A Bíblia não está dizendo assim, olha, eu tenho a herança e vou passar para... A Bíblia está dizendo, os dois são herdeiros juntos da graça divina. Veja o que Pedro diz: dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Terminamos então com a frase que eu acredito ser a mais importante, aquela que deveria abrir no nosso entendimento na ordem dos argumentos, mas está perfeitamente na ordem do discurso, que é exatamente o porquê um homem deveria agir dessa forma, para que não fosse impedida a sua comunhão com Deus. Olha que coisa curiosa, meu irmão. A Bíblia está dizendo que a nossa irresponsabilidade com nossa esposa coloca em xeque a nossa experiência pessoal com Deus, interrompe a nossa comunhão com Deus, gera implicações na nossa relação com Deus. Não tem como sermos irresponsáveis na nossa vida com a nossa esposa e ao mesmo tempo isso não afetar a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Às vezes você acha que precisa retomar a sua vida com Deus para salvar seu casamento. Mas o que a Bíblia está dizendo hoje para você é que às vezes você tem que retomar seu casamento para reaver a sua comunhão com Deus. Você está apodrecendo espiritualmente. Você está frio, entregue ao dinheiro, entregue à façanha que você estabeleceu na vida como alvo mais importante. E enquanto você não recuperar sua esposa, você não recupera a sua comunhão com Deus. Ela está interrompida quando você falha naquilo que lhe é exigido. Meus irmãos, esse é o modelo da relação entre Cristo e sua igreja. Então é interessante ver como a Bíblia refere a todos nós como a noiva de Cristo. Se a noiva fosse algo ruim,
se a noiva fosse algo que devesse ser preterido, se a noiva fosse algo que não tivesse glória nenhuma, não tivesse honra nenhuma, porque Deus usaria a metáfora da noiva para comparar a sua própria igreja? E se ser marido, ser esposo de uma só mulher, fosse algo ruim, fosse algo indigno, porque o próprio Cristo se compararia à figura do esposo, à figura do marido. Então o modelo, meus irmãos, o modelo que nós temos para a vida, para a família, é o modelo da própria relação entre Cristo e sua igreja. Cristo dá a sua vida pela sua igreja, e é assim que todo marido deveria viver por sua esposa, dando a sua vida por ela, não sugando a sua esposa como se ela fosse uma fonte de energia, não fazendo da sua esposa uma espécie de fonte que pudesse trazer só benefícios, só benefícios, só benefícios. Não! Cristo nos ensinou a nos doarmos para a igreja, como Ele se doou à igreja, nos doarmos às nossas esposas, como Ele se doou à igreja. Em vez de você ficar ouvindo vídeos e assistindo vídeos, melhor dizendo, de gente criando estereótipos de masculinidade, olha para Jesus na cruz, aquilo é ser homem de verdade, aquilo é ser homem para valer. Ser homem para valer é ser capaz de sofrer. Temos criado nossos filhos como podres de mimados, não são ensinados mais a sangrar por alguém, não somos mais e não damos mais exemplo do que é sofrer por amor. Nós temos que quebrar, meus irmãos, essa lógica satânica dentro das nossas próprias experiências. Não casamos para ser felizes, ninguém aqui casa para ser feliz. A gente sabe que a felicidade está em outro lugar. A gente casa por outras razões, muito mais nobres do que a nossa própria entranha. O casamento não é um lugar para a realização dos seus sonhos e desejos, embora realize muitos sonhos e desejos. O casamento espelha a vocação do ser humano feito à imagem de Deus na promessa e na aliança. É uma ordenança, inclusive. Nós não podemos nutrir uma visão pagã do casamento. E a visão pagã do casamento hoje é a seguinte: dá prazer, está feliz, fica. Se começou a encher o saco, manda embora, separa. Há praticamente duas alternativas. Imagine uma seguinte situação: casal super feliz, comemorando, sua vida junto, deixam as crianças com os pais, vão comemorar, dali a pouco estão ali se divertindo num jantar, tomando seu vinho, sua comida preciosa, maravilhoso, tudo maravilhoso. Pegam um Uber, estão voltando para casa, no meio do caminho não esperam um caminhão, o caminhão atinge o carro dos dois. Um cônjuge sai sem nenhum arranhão, o outro sai muito machucado. Tão machucado, que ele não vai poder mais andar, não vai poder mais se comunicar como antes. O diagnóstico final dos médicos é um estado vegetativo. Duas alternativas você vai ter: vou honrar o que eu prometi um dia no altar, seja na doença, seja na saúde, seja na pobreza, seja na riqueza. Vou honrar aquela palavra, e ainda que eu não consiga mais ter aquelas delícias que só a vida a dois oferece, ainda assim, porque eu empenhei a minha palavra, eu vou com essa pessoa até o fim. Essa é uma maneira. A outra maneira é a seguinte: se ela tivesse condições de falar comigo agora, ela diria: vai casar com outra, vai curtir sua vida, eu não tenho mais jeito, a minha situação é essa, não vai perder sua vida.
E na verdade, eu não casei com essa pessoa. Eu casei com outra pessoa, que é outra, é uma outra situação. E a minha felicidade, e ser feliz, isso não conta na vida? Conta. Então, para algumas pessoas, simplesmente isso é motivo para romper e curtir sua própria vida. Eu não vou dizer nada aqui, meus irmãos, nenhum juízo de valor com relação a isso. Mas eu quero nesta manhã chamar a nossa atenção pelas Escrituras, de que casamento se parece sim com a cruz. Ela tem na cruz tanto o sofrimento, o sacrifício de si mesmo, de se auto-esquecer em benefício do outro, mas carrega em si também a redenção, porque é na cruz, no sofrimento, que há a restauração, que há a renovação. Quem disse que casamentos não podem ser restaurados? Claro que podem ser restaurados. Uma aliança que cai na lama não é destruída pela lama, basta você lavar. A lama não tem esse poder, mas é preciso lavar, e às vezes está na lama, e às vezes você tem que pôr a mão na lama. Põe a mão na lama, tira essa aliança, porque ela não se quebra. Hoje nós somos ensinados a viver fugazmente, mas a Bíblia não vai encorajar você a uma aventura de 3 anos. Eu acho que eu estou sendo até bastante otimista, de 3 anos com uma pessoa. A Bíblia não oferece o casamento como uma aventura. A Bíblia oferece o casamento e a visão do casamento como uma aliança. E uma aliança não se quebra. Jonas, eu achei que os meus pecados quebraram a minha aliança no casamento. O que eu faço? Repactue. Repactue. Sabe o que é repactuar? É pedir perdão, recomeçar, se humilhar. Não tem recomeço sem humilhação. Não tem recomeço sem você se humilhar, reconhecer seu pecado. Negacionismo destrói. Se você ficar negando, se você ficar se negando o tempo todo, você cada vez mais vai se enfiar numa lama. É hora de abrir o coração, e repactuar é recomeçar, e recomeçar significa lembrar que a nossa vida depende de Deus, e única e exclusivamente de Deus, porque como dissemos e cantamos hoje, Ele é fiel, apesar das nossas infidelidades. Jonas, eu sempre entendi que a mulher ser submissa era ser capacho, por isso nunca gostei desse texto. Aliás, se eu pudesse tirar ele da Bíblia, eu tiraria. Mas entendendo hoje a sujeição, não como uma situação hierárquica inferior, mas como o meu dever. Eu preciso recomeçar. Por onde? Não tem outro lugar. Olhando para Jesus, de joelhos, pedindo sua graça. Jonas, eu sou um marido que não estou nem aí. Hoje, olhei para esse texto, achei que ia ser fácil para mim, 6 versículos para ela, um só para mim, estava bonito. Olho para a Escritura e vejo que eu estou longe disso aqui. Primeira coisa, amém. Porque se você saísse daqui, olhando para esse texto, dizendo, achei até fácil, eu iria achar que você é de um outro mundo. Porque se você não pensa assim, mas como eu, olha para esse texto e se vê tão longe de alcançar isso, você então precisa, como eu, da graça de Deus, para não escolher uma barra mais baixa do que aquela que a própria Escritura deu para a gente. A tentação de substituirmos o ideal da Bíblia pelo nosso ideal é enorme.
Jonas, por onde eu começo? Pelo mesmo lugar que a tua esposa vai começar. Olhando para Jesus, diante da cruz dele, se humilhando. Quando dois que não se encontram mais, que ao dormirem tem um abismo que separa os dois ali, olham para Jesus, é aí que eles começam a trocar os verdadeiros olhares. Você nunca viu sua esposa de verdade enquanto você não olhou primeiro para Jesus. E você nunca enxergou seu marido de verdade enquanto não olhou primeiro para Jesus. Nós só vamos olhar para o nosso cônjuge de verdade se em primeiro lugar nós olharmos para Jesus. E por que é importante olhar para Jesus? Porque até hoje ninguém que olhou para Jesus permaneceu o mesmo. Jonas, não sou casado. Eu não vou dizer para você sorte sua, porque é maravilhoso. Você não sabe, você está perdendo. Mas você vai dizer, o que eu faço? Olha para Jesus, para você não se achar o cara, para você não se achar a moça. Ah, Jonas, eu sou divorciado, não deu certo a minha vida, meu relacionamento. A Bíblia não está dizendo que você tem que voltar lá no passado. Restaurar não é voltar no tempo, não é entrar no túnel do tempo e aparecer lá atrás, né, para você não cometer os mesmos erros que você fez. Não, restaurar é outra coisa. Restauração para a Bíblia não é como os gregos, voltar no passado. Restauração na Bíblia é ressuscitar com as chagas. Você ressuscita. Está lá a ressurreição como modelo de restauração. É Cristo. Será que é Ele mesmo? Por onde Ele é reconhecido? Pelas chagas. Não tem esquecimento. A Bíblia não fala de esquecimento da sua história, do que aconteceu. Mas a Bíblia fala que se alguém quer conhecer você, tem que pôr a mão nas chagas. Porque foi assim que Tomé reconheceu Jesus. Quando viu Jesus mostrar para ele, disponibilizar para ele as suas próprias chagas. Jonas, o que eu faço? A mesma coisa. Olha para Jesus, para que você não se ache nem menos do que você é, nem mais do que você é. Para que você olhe para Jesus e descubra que a felicidade nunca esteve no casamento, que a felicidade sempre esteve nele. E que somos nós que apostamos a nossa felicidade no emprego, no salário X, na pessoa, no político. Mas isso é assunto para outra história. Vamos orar, meus